E se o destino colocasse frente a frente quem nunca deveria se encontrar? Fernanda era uma operária determinada, acostumada ao peso dos dias longos e à leveza dos sonhos que ainda cabiam no bolso. Leonardo, o magnata da construtora, vivia cercado de luxo, contratos e uma solidão que o dinheiro não disfarçava. Mas bastou um olhar no meio do canteiro para que algo ficasse fora de prumo. O que começou com um tropeço e um capacete caindo do andaime, logo se tornaria uma história onde o orgulho, o desejo e o perdão iriam se misturar como pó e chuva sobre o mesmo chão. Fica comigo até o fim, porque essa história tem daquelas voltas bonitas que só o tempo e o coração conseguem explicar. São Paulo. O calor da manhã fazia o ar vibrar sobre as lajes da obra. O som das betoneiras misturava-se ao apito dos ônibus e ao cheiro de café vindo de algum canto. Entre os operários que se moviam como um organismo vivo, Fernanda Vilar equilibrava uma prancheta e um humor afiado, revisando medidas com a mesma precisão com que escolhia as palavras. Operária há 5 anos, tinha o costume de observar tudo, não por desconfiança, mas por curiosidade. Aprendera que num canteiro, o perigo e a beleza moravam lado a lado. O barulho cessou por um instante quando um carro preto estacionou diante do portão de entrada. O contraste entre o terno claro e o capacete emprestado fez alguns colegas disfarçarem o riso. Leonardo Paranhos, dono da construtora e engenheiro formado, caminhava entre o pó com o passo contido de quem não está acostumado a se sujar. Havia algo em seu modo de olhar, atento, quase matemático, que deixava claro. Ele enxergava a obra como um organismo a ser domado, não um corpo vivo a ser sentido. Fernanda o notou de relance, mas continuou riscando o papel. Não era a primeira vez que um engravatado aparecia para fiscalizar o trabalho, e em geral não ficava muito. Só levantou os olhos quando o novo visitante se aproximou demais da faixa de segurança e quase pisou numa poça de concreto fresco. "Cuidado, engenheiro", avisou ela sem tirar o lápis da boca. "Esse chão ainda não decidiu se quer ser calçada ou armadilha." Leonardo parou, olhou para baixo e soltou um riso discreto. "Boa observação. Espero que o concreto tenha mais firmeza do que a minha agenda." A resposta veio automática, entre um sorriso e um arqueio de sobrancelhas. "Ah, firme ele é. O problema é quem insiste em andar por cima antes da hora." O comentário arrancou risadas abafadas dos colegas, e até seu Giba, mestre de obras, que observava a cena, balançou a cabeça. "Essa menina não perdoa, doutor. Melhor botar o capacete e a humildade, senão o senhor vira estatística", disse ele, com o tom de quem já viu muita teimosia despencar de andaime. Leonardo ajeitou o capacete com um gesto quase cerimonioso. Fez isso para se proteger, mas a verdade é que tentava esconder o embaraço. Poucos o enfrentavam com tanta naturalidade. A sinceridade de Fernanda o desarmava mais que qualquer argumento técnico. O dia seguiu quente e lento. Entre medições e anotações, Leonardo observava a desenvoltura dela no meio do barulho, como quem assiste a uma coreografia que não entende, mas admira. Fernanda não parecia se esforçar para impressionar ninguém. Trabalhava, ria e dava ordens com a autoridade de quem conhece o peso de cada saco de cimento e o valor de cada minuto de sol. Há homens que desmoronam por muito menos do que um sorriso com poeira no rosto. No intervalo do almoço, Fernanda se sentou no meio-fio, abanando o rosto com a prancheta. Leonardo passou por perto, ainda com o paletó nas mãos. Parou por um segundo, indeciso, como quem quer falar, mas teme atrapalhar. "Esse calor não perdoa", arriscou ele. Ela olhou para cima, sem hostilidade. "Calor a gente aguenta. Difícil mesmo é quem acha que terno combina com obra." Dessa vez, ele riu de verdade, e pela primeira vez desde que chegara, parecia parte daquele cenário. O resto da equipe voltou ao trabalho, e o barulho retomou o domínio do ar. Mas o pensamento de Leonardo ficou ali, preso na naturalidade daquela mulher que não precisava de esforço para se destacar. Fernanda, por sua vez, fingiu não notar que ele ainda a observava. Não era tola.
Sabia quando alguém a olhava com curiosidade. O que não sabia era que, desta vez, não era apenas curiosidade. O sol começou a baixar e o concreto endurecia sob o peso das horas. Leonardo caminhou até o carro, tirou o capacete e olhou uma última vez para o alto do prédio em construção. Lá em cima, entre vigas e fios, Fernanda riscou mais uma linha na prancheta, sem perceber que, de certa forma, riscara também uma linha nova na história dele. Mal podia imaginar que aquele olhar rápido seria o primeiro tijolo de algo que mudaria toda a estrutura da sua vida. Na tarde seguinte, o barulho das máquinas soava mais leve, como se até o concreto respirasse diferente quando o sol começava a baixar. Fernanda revisava o cronograma de entrega das colunas quando percebeu à distância o mesmo carro preto encostando novamente no portão. Fingiu não notar, mas o canto da boca denunciou o sorriso que tentou esconder. Leonardo desceu do carro com a tranquilidade estudada de quem quer parecer casual. Usava camisa clara dobrada até os cotovelos e deixava o paletó pendurado no braço, como se isso fosse suficiente para se misturar àquele mundo de poeira. Júlio, engenheiro-chefe do projeto, o recebeu com um aceno respeitoso. Não sabia que o senhor viria de novo tão cedo, comentou Júlio, surpreso. Só vim ver o andamento da concretagem, respondeu Leonardo, disfarçando o interesse real. Fernanda fingiu não ouvir, mas o lápis parou sobre o papel por tempo demais. Havia algo curioso naquele homem. No dia anterior, ela o julgara apenas mais um empresário metido a fiscal de canteiro. Mas havia voltado, e com um jeito diferente, menos dono, mais curioso. Júlio chamou por ela. Fernanda, mostra para o doutor as marcações novas do bloco B. Ela assentiu, ajeitando o boné e caminhando até onde ele estava. Leonardo observou o passo firme, o jeito prático, a confiança em cada gesto. Aqui a gente refez o alinhamento das estacas. Estava fora por 1 centímetro, explicou ela indicando com o lápis. 1 centímetro pode derrubar um prédio inteiro, comentou ele, tentando parecer técnico. Ela deu de ombros. E também pode salvar. Depende de quem segura a trena. Leonardo soltou um riso contido. Havia graça na forma como ela falava, direta, mas sem arrogância. Fernanda trabalhava com o corpo e com o olhar, e cada frase vinha carregada de uma segurança que ele, com todos os diplomas, invejava em silêncio. Por alguns segundos ficaram lado a lado, olhando a linha do solo. O vento levantou um pouco de pó, e o perfume discreto de Fernanda se misturou ao cheiro de cimento fresco. Ele desviou o olhar, sem saber se por respeito ou receio de se entregar. Tá quente hoje, disse ele mais para quebrar o silêncio do que para falar do tempo. O sol é o mesmo, respondeu ela sem olhar. Quem muda é quem aparece. Júlio tossiu de leve, percebendo o clima. Eu vou ali resolver o negócio da entrega. Vocês se entendem bem sem mim, né? E saiu deixando os dois cercados pelo barulho distante das marretas e o som metálico das ferramentas. Leonardo passou a mão no cabelo sem graça. Costuma ser sempre assim? Assim como? Perguntou ela, ainda com os olhos nos papéis. Tão intensa até quando mede o chão. É que o chão não perdoa distração, doutor, e eu também não. Ele riu, sincero, e pela primeira vez, Fernanda riu junto. Foi rápido, mas bastou para quebrar qualquer formalidade que ainda existia entre eles. Enquanto ela voltava ao serviço, Leonardo caminhou devagar até o limite da sombra. Ficou observando a movimentação com um olhar diferente, não mais de chefe, mas de quem tenta entender o que há por trás daquilo tudo. É curioso como alguns homens se acham no comando até o momento em que encontram alguém que os faz perder o rumo sem precisar dizer uma palavra. No fim do expediente, Fernanda guardava os instrumentos quando ouviu passos atrás de si. Amanhã eu volto para acompanhar o teste de resistência do concreto, disse ele, como quem se justificava. O senhor tem mesmo esse tempo todo? Perguntou, arqueando a sobrancelha. Para algumas coisas eu sempre dou um jeito. Pois cuide para não atrasar a obra, respondeu ela, fingindo seriedade.
mas o canto da boca denunciava o humor. Leonardo não respondeu. Apenas observou o sorriso surgir devagar, como quem vê o nascer de um hábito perigoso. O sol descia entre os prédios e o canteiro ganhava uma luz alaranjada. Fernanda recolheu o capacete e subiu os degraus metálicos até o segundo andar, enquanto ele se afastava em silêncio. Nenhum dos dois disse adeus, e talvez por isso o dia parecesse ainda inacabado. Mas Leonardo não fazia ideia de que já estava preso em algo que nenhum cronograma conseguiria controlar. Os cochichos se misturavam ao barulho dos motores, como se a fofoca também tivesse encontrado seu ritmo dentro do canteiro. Fernanda percebeu o murmúrio diferente no ar. Não era sobre atraso, nem material faltando. Era aquele tipo de silêncio cheio de olhares que todo mundo sente nas costas. Enquanto conferia a lista de entrega, notou Júlio vindo em sua direção com uma expressão de quem não queria dizer o que precisava. Fernanda, o Dr. Leonardo vai trazer hoje a diretora de Relações Institucionais. Vai querer ver a área dos fundos. Diretora? Ela ergueu a sobrancelha. Parece nome de gente que não gosta de poeira. É, e de gente que gosta de aparecer, respondeu Júlio baixando o tom antes de se afastar. Pouco depois, um carro prata entrou pelo portão. Dele saiu Paula Gouveia, elegante e perfumada, equilibrando-se no salto como se o chão da obra tivesse sido feito só para ela. Um perfume doce tomou o ar, estranho e deslocado entre cimento e graxa. Leonardo a acompanhava, atencioso demais para o gosto de Fernanda. Então é aqui que nasce o próximo empreendimento da Paranhos? Perguntou Paula, sorrindo demais. Aqui mesmo, respondeu ele tentando manter o tom neutro. Fernanda, a poucos metros, fingia concentrar-se no mapa das vigas, mas ouvia tudo. Paula aproximou-se da área principal, observando a movimentação. O olhar demorou sobre Fernanda de alto a baixo, e o sorriso se manteve, mas o tom mudou. É sempre bom ver mulheres em campo, ainda mais quando conseguem manter o batom no meio dessa bagunça. Fernanda levantou o olhar devagar. A senhora devia tentar também. Às vezes o concreto segura melhor que a maquiagem. Júlio segurou o riso tossindo para disfarçar. Leonardo desviou o olhar, entre o embaraço e a surpresa. Paula, por outro lado, manteve o sorriso frio. O tipo de sorriso que promete lembrar o que foi dito. O resto da visita correu entre perguntas formais e respostas que não importavam. Paula fazia questão de ficar próxima demais de Leonardo, tocar o braço, rir de coisas simples. Fernanda tentava se manter concentrada, mas a cada risada alta, o lápis tremia um pouco mais. No refeitório, mais tarde, o assunto já tinha mudado de nome, mas não de alvo. Duas colegas cochichavam perto da pia. Dizem que o engenheiro e a diretora têm história antiga. Ah, isso explica o salto no canteiro, respondeu a outra rindo. Fernanda fingiu não ouvir, mas a risada veio amarga. Tem coisa que a gente não precisa perguntar para saber que vai dar trabalho. Leonardo reapareceu no fim da tarde sem a diretora. Aproximou-se de Fernanda com o mesmo cuidado de quem pisa em chão molhado. Espero que não tenham atrapalhado o andamento hoje. Atrapalhar, não. Distraiu um pouco, mas nada que a gente não dê conta. Ele entendeu o recado e preferiu não insistir. Ela é só uma parceira de negócios, disse, tentando soar natural. Fernanda assentiu, sem emoção. Todo mundo é parceiro de negócios até o contrato mudar. Por dentro, uma parte dela riu da própria ousadia. Outra percebeu que estava entrando num terreno mais escorregadio do que a laje recém-moldada. O expediente terminou mais silencioso que de costume. Júlio passou distribuindo as tarefas do dia seguinte, tentando desviar o foco da conversa que já tomava conta do lugar. Paula, mesmo longe, deixara o ar impregnado de perfume e insinuação. Fernanda encerrou o dia sem entender direito por que aquilo a incomodava tanto. Tinha aprendido a não se importar com o que falavam, mas aquela mulher tinha um tipo de presença que grudava, como poeira fina. Leonardo, no carro, olhava o horizonte de concreto e lembrava do olhar firme que recebera mais cedo. Percebia que a maneira como Fernanda o encarava
era completamente diferente de qualquer outra. E mesmo sem admitir, gostava disso, mas do lado de fora, entre risadas abafadas e comentários disfarçados, alguém repetia o nome dela com malícia. E era o bastante para que o rumor começasse a ganhar forma, como rachadura invisível prestes a crescer. O que ela não percebia era que aquelas palavras baixas seriam o estopim de uma guerra que ainda nem havia começado. Uma nuvem cinza pairava sobre os andaimes, trazendo aquele cheiro metálico de chuva prestes a cair. O canteiro amanheceu mais silencioso, como se até o barulho do concreto esperasse pela primeira gota. Fernanda ajeitava as luvas, torcendo para que o dia terminasse antes que o temporal chegasse. O chão já escorregava e os colegas faziam piadas sobre o céu em reforma. O riso leve aliviava o peso das horas, mas também servia para disfarçar o medo de que a chuva atrasasse tudo. Leonardo chegou com o guarda-chuva que não adiantava muita coisa. Estava sem paletó, mas ainda destoava do cenário molhado. Cumprimentou com um aceno discreto, tentando parecer parte daquele mundo de botas sujas e vozes roucas. Fernanda percebeu o esforço e sorriu sem demonstrar. Achava curioso ver alguém tão limpo tentando entender o caos que ela chamava de rotina. O vento começou a soprar mais forte, e o pano azul que cobria parte da estrutura balançava como se tivesse vida própria. Fernanda olhou para cima, avaliando o perigo, e decidiu subir para prender a lona antes que o vento arrancasse de vez. Era o tipo de decisão rápida que tomava sem pensar duas vezes, prática de quem vive entre risco e precisão. Lá do chão, Leonardo observava cada movimento. Quis avisar, mas engoliu a vontade. Ela parecia tão segura que qualquer palavra soaria como desconfiança. A chuva engrossou de repente e o som do vento abafou as vozes do canteiro. Foi nesse instante que uma das cordas se soltou. O estalo ecoou como um tiro. O corpo de Fernanda perdeu o equilíbrio e, por um instante, tudo pareceu lento demais. Leonardo correu, o coração descompassado, e chegou a tempo de segurá-la antes que o chão o fizesse. O impacto foi forte, mas ela ficou bem. Por alguns segundos ficaram imóveis, o tempo parado entre o som da chuva e o silêncio que nascia dentro deles. Ela respirou fundo, ainda tentando entender o que acabara de acontecer. As mãos dele ainda a seguravam, firmes, quentes, como se o susto tivesse criado uma ponte invisível entre os dois. A respiração dos dois se misturava e o ar ao redor parecia mais denso que o concreto em cura. "Já pode me soltar", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Leonardo demorou um instante a obedecer. Quando o fez, parecia que entregava algo mais do que apenas o peso do corpo dela. Fernanda ajeitou o capacete, tentando disfarçar o rubor que a chuva não conseguia esconder. Agradeceu com um olhar rápido e voltou para o trabalho, fingindo normalidade. Mas cada passo ecoava com um ritmo diferente, como se o coração tivesse assumido o comando das botas. Ele ficou parado, observando. A água escorria pela camisa e pelos cabelos, mas ele não se movia. Havia segurado muitas estruturas na vida, impedido muitos desabamentos, mas nada o preparara para segurar alguém daquele jeito. Há toques que parecem acidentes, mas são o início de algo que o destino planejou em silêncio. Durante o resto da manhã, ninguém comentou o que viu. Os colegas trocavam olhares cúmplices e fingiam que não sabiam de nada. Fernanda mergulhou nas anotações como quem tenta se esconder das próprias emoções. A lembrança daquele instante voltava a cada vez que o som da chuva batia no telhado. No final do expediente, o temporal se acalmou. Leonardo observava a obra pela janela do carro, as luzes refletindo nas poças de água. Lembrou da sensação das mãos dela e do olhar breve, antes que se afastasse. Sabia que aquele toque não seria esquecido facilmente, mas nenhum dos dois suspeitava que aquele toque rápido marcaria o início de algo impossível de apagar. Mais tarde, o canteiro dormia, mas o coração dela não. O som distante dos caminhões se misturava ao bater ritmado da chuva fina que insistia em cair. Fernanda permanecia sentada sobre uma pilha de tábuas,
revisando o cronograma da semana, à luz amarelada de uma lâmpada solitária. Tinha tentado ir embora mais cedo, mas o silêncio da noite parecia mais confortável que o da própria casa. No alto, a estrutura do prédio despontava em sombras como um gigante adormecido. Ela respirou fundo, tentando afastar os pensamentos. Desde o acidente, evitava olhar muito tempo para Leonardo, e mesmo assim ele aparecia na memória como se o vento tivesse gravado seu nome dentro dela. O barulho de passos leves que se aproximavam atirou do devaneio. Quando olhou, viu Leonardo vindo em sua direção, com as mangas dobradas e a expressão indecisa de quem já ensaiou o que vai dizer e esqueceu no meio do caminho. «Ainda trabalhando?» perguntou, sem saber se queria mesmo interromper. Fernanda ergueu o olhar, mas não o sorriso. «Tentando terminar antes que o sono me vença. Eu trouxe isso», disse ele, estendendo uma pasta. «A nova planilha de reajuste. E... uma proposta». Ela franziu o senho, sem pegar o papel. «Proposta? Pensei em te transferir para a área de supervisão. Cargo melhor sem tanto risco. Você já faz mais do que muita gente que tem título». O ar pareceu parar por um instante. Fernanda apoiou o cotovelo no joelho e o encarou em silêncio. As palavras dele soaram gentis, mas havia nelas um tom que ela conhecia bem, o de quem tenta resolver sentimento com promoção. «Não precisa disso, doutor», respondeu firme. «Eu gosto do chão, gosto do peso das coisas. É só reconhecimento. Reconhecimento vem com respeito, não com cargo». Leonardo hesitou. Tinha ensaiado uma conversa diferente, mas a firmeza dela desmontava qualquer estratégia. A chuva engrossou, marcando o tempo entre as pausas. «Você entende tudo errado, Fernanda». «Eu entendo tudo o que é dito com jeitinho demais», disse ela sem dureza, mas com uma ponta de ironia. Um raio iluminou o canteiro por um segundo, e o reflexo de luz mostrou o rosto dele, meio frustrado, meio admirado. Lá do fundo, seu Giba surgiu, segurando uma garrafa térmica. «Vocês ainda aqui? Esse concreto já secou e vocês ainda estão tentando moldar o resto». Fernanda riu, aliviando a tensão. «Ele veio me promover, Giba». «Ah, promoção à noite é cilada, minha filha», disse ele piscando. «Quando o elogio vem sem testemunha, é porque o interesse chegou antes da assinatura». Leonardo disfarçou o riso e Fernanda se levantou. «Viu só? Até o Giba entende. Eu tô bem onde tô». Seu Giba se afastou, resmungando algo sobre gente que confunde cimento com romantismo, e o silêncio voltou. O som da chuva preenchia o espaço entre os dois e o ar parecia mais pesado. Leonardo deu um passo à frente. «Eu não quis te ofender. E eu não quis parecer ingrata», respondeu ela mais suave. «Só não quero que pareça que tô aqui por favor de ninguém». Ele assentiu e por um momento não houve mais barulho além do vento. Fernanda percebeu que ele estava perto demais e não recuou. Era a primeira vez que não se sentia menor diante dele. Alguns desencontros soam como briga, mas são só o medo de querer demais. Ela guardou a prancheta, respirou fundo e começou a caminhar em direção ao portão. No meio do caminho, parou e olhou por cima do ombro. «Obrigada pela proposta», disse sem ironia. «Mas eu prefiro continuar no chão. É o único lugar que me deixa firme». Ele ficou observando enquanto ela se afastava, sem conseguir dizer nada. Naquele instante, percebeu que havia algo na forma como ela recusava que doía mais do que qualquer rejeição aberta. Era dignidade demais para um mundo que vive de concessões. Fernanda caminhou até o portão, sentindo o frio da noite, mas sem arrependimento. O vento soprava entre as vigas, como se a obra respirasse junto com ela. No peito, o coração pulsava em ritmo estranho, dividido entre o orgulho e a vontade de voltar. Lá atrás, Leonardo ainda estava parado no mesmo lugar, olhando para o nada. Não sabia se estava admirado ou confuso, mas sabia que não seria o último a tentar entender aquela mulher. O que ela não sabia era que, ao recusar ajuda, abriria espaço para o amor e o caos entrarem ao mesmo tempo. 2 dias depois,
O pátio estava silencioso como quem se despede. As betoneiras paradas, os andaimes molhados pela chuva da véspera e o som distante dos caminhões criavam um cenário estranho, quase melancólico. Fernanda caminhava entre os equipamentos, segurando a prancheta contra o peito. Não havia pressa, só o cuidado de quem queria guardar na memória cada pedaço daquele chão. Desde a conversa com Leonardo, não haviam trocado mais que cumprimentos frios. A proposta recusada parecia ter aberto um espaço invisível entre os dois, um vão que nenhuma ponte de concreto seria capaz de cobrir. E foi nesse silêncio que ela decidiu o que precisava fazer. Na mesa improvisada do barracão, o pedido de transferência estava preenchido. Campinas, uma nova obra, mesmo grupo, outro endereço. Não era fuga. Era um recomeço com a cabeça erguida. Seu Giba foi o primeiro a saber. Ele se aproximou com a calma de quem já viu muita despedida e poucas resoluções. Tem certeza, menina? Tenho. Aqui tá tudo certo já, Giba. Tá na hora de dar espaço para outro aprender. Ele suspirou, apoiando as mãos nas costas. Às vezes, sair não é o problema. O difícil é deixar o que ficou preso dentro da gente. Fernanda sorriu, tentando parecer tranquila. A gente se acostuma. Se acostuma sim, mas não sem um buraco no meio do peito. O som de passos firmes que se aproximavam fez os dois se calarem. Leonardo vinha da área do escritório, com a expressão tensa de quem tenta aparecer no controle. Parou diante dela, sem disfarçar o olhar que já dizia mais do que qualquer palavra. Soube da transferência, disse ele sem rodeios. Melhor assim. Menos confusão para o senhor, menos fofoca para mim. Não pedi isso, mas não impediu. As palavras dela cortaram o ar, firmes e sem rancor. Leonardo respirou fundo, tentando encontrar algo que revertesse aquilo. É uma decisão profissional, eu entendo. É humana também, e um pouco emocional, mas ainda é minha. Por um instante ele quis dizer algo, qualquer coisa que a fizesse ficar, mas o olhar dela era sereno demais. Não havia espaço para drama nem para piedade. Era o tipo de despedida que dói justamente por ser digna demais para virar cena. Paula surgiu logo depois com um sorriso de quem sempre aparece no momento errado. Ah, então é verdade. Vai deixar o canteiro, Fernanda? Ela manteve a compostura. A senhora sabe, né? Concreto não espera. Pena. Achei que fosse gostar de continuar por aqui. Eu gosto. Só não gosto de sombra demais por cima. Leonardo desviou o olhar, desconfortável. Paula fingiu não perceber. A troca foi curta, mas o veneno estava ali, dissolvido na educação. Fernanda recolheu seus papéis, colocou o capacete e ajeitou o crachá no bolso. O vento frio levantou o cabelo molhado na nuca e ela respirou fundo antes de dar o primeiro passo rumo à saída. Há partidas que a gente faz com as mãos firmes, só para ninguém ver que o coração ficou para trás. Leonardo observava em silêncio, sem se mover. O som dos passos dela ecoava pelo pátio vazio como um tipo de batimento cardíaco. Cada passo era uma martelada lenta, ritmada, impossível de ignorar. No portão, Fernanda parou. Olhou uma última vez para a estrutura que ajudou a erguer, para os homens que agora fingiam trabalhar para não encarar o adeus, e para o homem que, mesmo parado, parecia desabar por dentro. Ela acenou discretamente. O tipo de gesto pequeno que vale por 1000 palavras. Leonardo retribuiu sem conseguir sorrir. A distância entre os dois agora parecia feita de concreto armado. O carro da empresa chegou, e ela entrou sem olhar para trás. O portão se fechou devagar, e o som metálico do trinco ecoou como o ponto final de um capítulo que ninguém queria terminar. Dentro do carro, Fernanda encostou a cabeça no vidro e deixou o cenário desaparecer no retrovisor. O céu começava a abrir e o sol tímido iluminava o asfalto molhado. Havia uma paz estranha em partir, como se pela primeira vez ela tivesse o controle do próprio destino. Mas Fernanda ainda não entendia que algumas distâncias foram feitas só para medir o tamanho da saudade. Uma semana se passou. O sol batia em outra cidade.
Campinas acordava com o cheiro de pão quente e o barulho dos ônibus rasgando o ar. Fernanda atravessava a rua com o capacete pendurado no braço, sentindo o asfalto vibrar sob os pés. A nova obra era menor, mais organizada, mas ainda assim tinha o mesmo som de ferro, concreto e conversa alta que ela conhecia de cor. Os primeiros dias haviam sido estranhos. Ninguém a conhecia, e isso trazia certa paz. Não havia cochichos nem olhares medindo distância entre ela e um patrão que agora parecia tão longe quanto o horizonte. Mesmo assim, toda vez que o telefone vibrava, o coração dela batia um pouco mais rápido, como se esperasse por algo que nunca vinha. As mensagens trocadas com Leonardo eram breves, contidas, como se cada palavra precisasse de autorização antes de ser escrita. Espero que esteja bem. Como está a obra? Tudo simples, quase protocolar. Ainda assim, cada notificação parecia uma fagulha acendendo de novo o que ela tentava apagar. Certas distâncias enganam. A gente acha que está longe, mas o pensamento continua de mãos dadas. No novo alojamento, Fernanda dividia o quarto com duas colegas simpáticas. Elas falavam de novelas, filhos, namoros e às vezes riam de suas próprias histórias. Fernanda ouvia, sorria, mas raramente se envolvia. Estava aprendendo o silêncio, o tipo que ensina mais do que qualquer conversa. Nos fins de tarde, ia visitar Marta, sua mãe, que morava num bairro próximo. Marta era dessas mulheres que o tempo não dobra. Tinha mãos firmes, olhos doces e a mania de colocar emoção até em receitas de bolo. Naquela tarde, o café coava no fogão quando Marta olhou para a filha e entendeu o que ela ainda não dizia. Coração andando devagar, né? Fernanda riu de canto. Nem tanto. Só tá aprendendo a pisar com mais cuidado. Ah, minha filha, quem aprende demais acaba esquecendo de sentir. O silêncio entre as duas era confortável, feito de cumplicidade antiga. Marta serviu o café e se sentou. Às vezes o amor não precisa acabar para ensinar, só precisa dar um tempo para a gente respirar. Fernanda olhou pela janela. O sol se escondia atrás dos prédios e o céu tingia-se de laranja, a mesma cor que o canteiro em São Paulo costumava ter no fim do dia. Marta sorriu, mexendo o açúcar na xícara. E se ele aparecer de novo? Eu não sei, respondeu Fernanda, baixinho. Acho que eu ainda não aprendi a ficar brava com ele o bastante. Então é porque ainda tem coisa para acontecer. Tem mães que não dão conselhos, dão spoiler do destino. Mais tarde, sozinha no quarto, Fernanda abriu o celular. Uma mensagem de Leonardo piscava na tela. Parabéns pelo avanço da obra. Ouvi que estão elogiando sua equipe. Ela leu 3 vezes antes de responder. Obrigada. Aqui o chão também ensina. A resposta dele não veio. Mas a lembrança do toque, da voz e do olhar persistia como ruído de fundo no pensamento. Na madrugada, o vento soprou pela janela aberta, trazendo o cheiro úmido do concreto recém-misturado. Fernanda fechou os olhos e, por um segundo, sentiu como se estivesse de volta àquele pátio silencioso, entre o som da chuva e o peso de um abraço que não terminou. Há sentimentos que não precisam de endereço para continuar morando na gente. O celular vibrou de novo, mas ela não atendeu. Deixou o som tocar, pequeno, insistente, até desaparecer. Sabia que ceder agora seria como abrir uma rachadura no concreto ainda fresco. E algumas coisas, se não secam direito, nunca mais ficam firmes. Do outro lado da cidade, Leonardo também olhava o telefone aceso sobre a mesa. O copo de uísque ao lado permanecia intocado, e o relógio marcava 1h da manhã. Ele digitou, apagou, digitou de novo e acabou desistindo. Havia aprendido a construir prédios, mas não sabia construir silêncio. Mal percebia que estava prestes a perder a guerra que mais importava. O som dos martelos parecia música. O sol de Campinas caía pesado sobre o canteiro e o ar vibrava de calor e expectativa. Fernanda caminhava entre os blocos de concreto, dando ordens rápidas. O boné abaixado, o rosto molhado de suor e determinação. A rotina voltava a ter ritmo,
e ela começava a acreditar que o coração também aprenderia a se encaixar em novos projetos. Foi então que um carro preto estacionou perto da entrada. O reflexo da lataria reluziu como uma memória. Fernanda parou por um instante. O corpo reconheceu antes mesmo dos olhos confirmarem. Quando Leonardo desceu, o tempo pareceu parar, e o barulho dos martelos virou ruído distante. Ele usava camisa clara, mangas dobradas e o mesmo olhar de sempre, aquele que misturava firmeza e incerteza. Seu Giba, que agora supervisionava a obra de Campinas, percebeu o clima no ar e disfarçou o sorriso. Não me diga que o doutor resolveu vir fiscalizar a saudade também, murmurou baixo, só para ela ouvir. Fernanda respondeu com um meio sorriso. Deve ser auditoria emocional. Leonardo se aproximou devagar. Vim a trabalho, disse, mas a voz não sustentou tanta formalidade. A empresa pediu uma revisão das estruturas. Estruturas ou sentimentos, pensou Fernanda sem dizer. Ela o levou até o setor que precisava ser vistoriado. Caminhavam lado a lado, quase em silêncio, e o som das botas sobre o chão parecia marcar o compasso de algo que voltava a pulsar. Quando o vento soprou, uma mecha de cabelo escapou do boné e bateu no rosto dela. Leonardo estendeu a mão instintivamente, mas recuou no meio do gesto. Há gestos que nascem antes da razão, e são eles que entregam o que o coração tenta esconder. Durante a inspeção falavam pouco. As frases eram técnicas, mas os olhares contavam outra história. O ar entre os dois era denso, como se cada palavra tivesse peso. Quando a visita terminou, Leonardo tirou os óculos de proteção e ficou por um segundo parado, sem saber como encerrar. Fernanda notou o desconforto e tentou aliviar. Pode dizer que a obra está firme, doutor. Aqui a gente aprendeu com os melhores. Ele sorriu contido. Acho que aprendi mais com você do que com qualquer manual. O silêncio seguinte foi diferente. Não era o vazio do que não se diz, era o cheio do que não cabe em palavras. Seu Giba reapareceu, interrompendo a cena. Eu vou ali ver o pessoal da betoneira. Vocês se virem com as fundações sentimentais. Ela quase riu, mas a voz não saiu. Leonardo observava com uma mistura de saudade e arrependimento. Quando ela virou para recolher os papéis, ele deu um passo à frente. Senti sua falta. A frase veio simples, limpa, sem floreio. Fernanda ficou imóvel. O som do vento pareceu sumir. A gente aprende a sentir falta com o tempo, respondeu baixinho. Mas não aprende a lidar. Ele se aproximou mais. O rosto agora estava perto o bastante para que ela sentisse o calor da respiração dele, misturado ao cheiro do concreto e da terra úmida. Nenhum dos dois recuou. A distância entre o dever e o desejo acabou. Leonardo tocou o rosto dela com cuidado, como quem teme quebrar o que finalmente conseguiu alcançar. Fernanda fechou os olhos, e o tempo se dissolveu entre o calor, o barulho distante e o toque que demorou para acontecer. O beijo veio como chuva no meio da seca, firme, inesperado, necessário. Foi um beijo lento, cheio de saudade e de palavras que nunca tiveram coragem de ser ditas. Ela o segurou pela camisa, sentindo o peito dele bater no mesmo ritmo que o seu. Ele a puxou mais perto e o mundo pareceu se alinhar, como se tudo o que construíram separadamente encontrasse, enfim, o encaixe certo. Não havia pressa, nem dúvida. Só o som do coração se misturando ao do vento e a certeza de que o concreto daquela história agora tinha alma. Quando se afastaram, os olhos falaram o que a boca não conseguia. Fernanda respirou fundo, tentando disfarçar o tremor na voz. Isso não devia ter acontecido. Mas aconteceu, respondeu ele, sem arrependimento. Por um instante ela pensou em dizer algo, mas desistiu. Às vezes o silêncio protege melhor do que qualquer desculpa. Seu Giba reapareceu ao longe, observando de longe, fingindo que não via. Sorriu, balançou a cabeça e comentou para si mesmo. Eu avisei. Tem estrutura que nem o engenheiro dá conta de sustentar. O resto da tarde passou num ritmo estranho. O trabalho seguiu, mas o ar
parecia mais leve e elétrico ao mesmo tempo. O beijo havia mudado tudo, e nada ao mesmo tempo. Fernanda sabia que, a partir dali, nada voltaria ao que era antes. Leonardo, por sua vez, sentia que o chão finalmente tinha o mesmo nome do céu. E Leonardo não imaginava que aquele beijo seria o ponto sem retorno de tudo o que tentavam evitar. Mais tarde, a água batia no telhado como um ritmo contido, constante, quase hipnótico. A cidade dormia, mas o som da chuva fazia tudo parecer vivo. Dentro do alojamento, a luz fraca do abajur desenhava sombras sobre a parede, e o cheiro de terra molhada invadia o quarto como um lembrete de que o mundo lá fora continuava. Fernanda estava sentada na beira da cama, ainda vestindo a roupa do trabalho. Os pensamentos corriam sem ordem. O beijo da tarde, o toque, a lembrança, o medo. Tinha aprendido a lidar com máquinas, prazos e estruturas, mas nunca com aquilo que acontecia quando ele se aproximava. Um leve toque na porta interrompeu o turbilhão. "Posso entrar?" A voz veio baixa, quase um sussurro. Ela não respondeu. Apenas levantou os olhos e, por instinto, a porta se abriu. Leonardo estava ali, encharcado, o cabelo colado à testa, o olhar firme e vulnerável ao mesmo tempo. Por um segundo, nenhum dos dois falou. A chuva fazia o papel de diálogo, preenchendo o ar com o som que vinha de fora. Ele deu um passo à frente, hesitante. "Eu jurei que não voltaria", disse ele, com a voz rouca. "E por que voltou?" perguntou ela num sussurro. "Porque nada ficou de pé nem fez sentido, depois que você foi embora." O silêncio respondeu. Leonardo caminhou até ela, tirou o casaco e o pendurou na cadeira. O gesto simples parecia carregar o peso de tudo o que eles não haviam dito. Fernanda permaneceu parada, o corpo tenso, o coração acelerado. Ele se aproximou mais, e o ar entre os dois ficou quente, mesmo com o frio da chuva lá fora. Quando o rosto dele ficou perto o bastante para que ela sentisse o cheiro familiar da pele molhada, não havia mais espaço para o raciocínio. O beijo começou como um reencontro e terminou como um começo. Foi lento, profundo, cheio de lembranças e promessas. As mãos dele percorreram o rosto dela com delicadeza, como quem estuda um mapa que conhece de cor, mas teme esquecer algum traço. A chuva aumentou, e o som pareceu marcar o ritmo dos movimentos. O tempo se dilatava, e o mundo reduzia-se àquele quarto, à respiração entrecortada e ao calor que crescia entre os corpos. Fernanda o puxou com firmeza, e ele entendeu sem precisar de palavras. Não havia culpa, nem pressa. Apenas o reconhecimento de algo que já existia antes de acontecer. O toque das mãos, o deslizar dos dedos, o respirar em sincronia, tudo parecia novo e inevitável. O amor se fazia sem alarde, em gestos pequenos e ternos, como se cada movimento fosse um pedido de permanência. Há entregas que não precisam de promessas, porque o próprio silêncio já jura fidelidade. O tempo passou sem ser notado. A chuva seguia firme e o mundo parecia suspenso. Fernanda encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o som do coração, um compasso exato, um abrigo seguro. Leonardo a envolveu com os braços, e pela primeira vez desde que se conheceram, nenhum dos dois precisava fingir força. Ela pensou em tudo o que os separava, hierarquia, boatos, medos, e percebeu que nada daquilo existia ali dentro. Naquele momento, eram apenas dois seres tentando se encontrar no meio do caos. Do lado de fora, o vento soprava forte, balançando as janelas. Dentro, o ar era calmo. A pele ainda trazia o calor do toque, e o cheiro da chuva se misturava ao do corpo e ao do concreto úmido que vinha da rua. Fernanda fechou os olhos e o pensamento veio leve. Que talvez o amor fosse isso, uma construção feita de instantes que resistem à queda. Leonardo beijou o ombro dela devagar e sussurrou: "Eu nunca devia ter te deixado ir." Ela não respondeu. Apenas segurou a mão dele e manteve o silêncio. Às vezes, o amor não precisa de resposta, só de presença.
Do lado de fora, a chuva diminuiu, mas o som no telhado continuava, suave, quase compassado. Fernanda adormeceu com o corpo dele junto ao seu, e pela primeira vez em muito tempo, o sono veio sem peso. Mas o que os dois ainda não sabiam era que, depois daquela noite, nada mais voltaria a ser simples. Na manhã seguinte, o prédio novo parecia mais frio que o concreto. O sol mal atravessava o nevoeiro e o ar cheirava a cimento úmido e desconfiança. Fernanda chegou antes de todos, o som dos passos misturado ao zumbido distante das betoneiras. Tentava fingir rotina, mas algo no ambiente denunciava o contrário. Os olhares eram rápidos demais, os sorrisos curtos demais. Em São Paulo, Paula não precisou de muito esforço para acender o incêndio. Bastou um comentário insinuante, jogado na reunião da diretoria, e o resto viajou sozinho pelos corredores e telefonemas. Em menos de um dia, o rumor havia cruzado cidades e chegado à nova obra. Do lado de fora, Leonardo falava ao telefone, a expressão dura. Na janela, Paula observava a cena com o mesmo ar de quem espera o próprio espetáculo começar. As fofocas haviam corrido mais rápido que qualquer caminhão de material. O boato era simples e cruel. Diziam que Fernanda usara o romance para conseguir vantagens. Bastou uma frase mal-intencionada e meia-verdade soprada no corredor para corroer o que os dois tinham construído. Ela entrou na sala de reuniões. O ar estava pesado e Leonardo parecia não saber por onde começar. Disse que precisava entender o que estava acontecendo, que a situação era delicada, que haveria comentários. A cada palavra, a voz dele soava menos dele. Fernanda ouviu sem interromper. O rosto sereno escondia a raiva e o desapontamento que subiam como fogo contido. Quando respondeu, a voz saiu firme, sem elevar o tom. Então é isso. Não esperou explicação. Pegou a prancheta e saiu, antes que o orgulho se transformasse em mágoa. O corredor estava vazio. Lá fora, o vento carregava poeira e murmúrios. Perto dos containers, Paula fingia organizar papéis. O sorriso discreto denunciava o prazer de quem vê a confusão nascer. Fernanda passou devagar, o olhar certeiro, calmo, mas afiado o bastante para fazer a outra recuar um passo. Nenhuma palavra foi dita. Às vezes, o silêncio é o golpe mais educado e o mais eficiente. Na área aberta, o trabalho seguia. O barulho das máquinas parecia mais alto que o habitual. Fernanda parou um instante, observando o movimento dos homens e o ritmo do concreto sendo despejado. Pensou em tudo o que havia feito ali, cada estrutura erguida, cada noite estendida de cálculo e cansaço, e em como bastava uma mentira bem contada para que o chão se tornasse instável. Mais tarde, Júlio cruzou com ela e hesitou. O olhar dele trazia solidariedade e impotência. Ela apenas acenou, um gesto breve, agradecido. A verdade não precisava de plateia. O dia correu arrastado. Leonardo não voltou. A chuva ameaçava cair desde o meio da tarde, como se o céu também segurasse as lágrimas. Fernanda apagou as luzes, guardou os papéis e subiu à varanda superior. Lá de cima, o prédio parecia mais alto do que nunca, um corpo erguido sobre silêncio e dúvida. O vento frio balançava os fios do cabelo e a cidade se estendia cinza ao redor. Tudo o que ela ajudara a levantar agora parecia metáfora, erguer o firme enquanto o próprio coração cedia. Quando desceu, o primeiro trovão anunciou o fim do dia. Entrou no carro, ligou o motor e ficou parada, observando as gotas escorrerem pelo vidro. O barulho da chuva batendo no teto parecia marcar o ritmo de uma despedida que ela não quis dizer em voz alta. Minutos depois, Leonardo apareceu do lado de fora encharcado, os olhos fixos no portão. Tarde demais. Ela só não imaginava que a decisão de proteger o próprio nome seria o golpe mais duro no coração que tentava esconder. 2 semanas se passaram. O vento trouxe de volta o cheiro da primeira obra. O pátio estava quase pronto e o barulho das ferramentas soava mais leve. Havia no ar uma calma que lembrava o fim de uma tempestade. Aquele instante em que o chão ainda está molhado,
Mas o sol já começa a ensaiar o retorno. Desde o dia em que tudo veio abaixo, Fernanda se mantinha firme. Trabalhou em silêncio, revisou relatórios, acompanhou equipes. Não pediu explicações, nem procurou respostas. Sabia que, com o tempo, a verdade encontraria caminho. Paula não fazia mais parte da empresa. A investigação interna havia revelado que ela alterara dados nos relatórios e espalhara o rumor que quase destruiu tudo. Diziam que pedira demissão por motivos pessoais, mas ninguém acreditava. Alguns estragos são tão bem feitos que o culpado nem precisa ser empurrado. Cai sozinho. Leonardo ficou em São Paulo durante esse tempo, lidando com o estrago que as palavras haviam deixado. Voltava tarde para casa, o escritório virando mais um campo de reconstrução. Quando finalmente o caso foi encerrado, ele não hesitou. Pegou o carro e seguiu direto para Campinas. O portão da obra estava aberto e o cheiro de concreto fresco misturado ao calor da tarde o fez lembrar o primeiro dia em que a viu. Fernanda supervisionava a concretagem de uma laje, concentrada, o cabelo preso e o olhar firme. Não percebeu de imediato a presença dele. Leonardo parou a alguns metros. Ficou observando por um instante, como quem olha algo que não sabe se ainda pode tocar. Havia medo, arrependimento e uma vontade antiga de recomeçar. Quando ela se virou e o viu, o tempo pareceu suspenso por um segundo. Nenhum dos dois se apressou. Ele deu 2 passos. Ela permaneceu onde estava. O vento levantou um pouco de poeira e o som dos martelos preencheu o silêncio. "Veio inspecionar o serviço?" perguntou num tom sereno, sem ironia. "Vim consertar o que deixei quebrar", respondeu ele, baixo, quase sem voz. Ela respirou fundo e voltou o olhar para a obra. "Já está quase pronta. Faltam só os acabamentos." "E nós?" ele arriscou. "Ainda dá tempo de corrigir o projeto?" O sorriso dela veio leve, mas sincero. "Projeto bom é aquele que a gente aprende com os erros." A resposta bastou. Não havia perdão solene nem promessas exageradas, apenas o início de um novo alicerce. Seu Giba apareceu do nada, como sempre, com a caixa de ferramentas pendendo da mão e o humor intacto. "Se esse prédio ficar tão firme quanto o olhar de vocês dois, vai durar uns 100 anos, disse, piscando com malícia contida. Leonardo riu e Fernanda também. O som da risada dos dois misturou-se ao barulho do trabalho, devolvendo àquela obra o som de vida que faltava. Mais tarde, Marta chegou com um bolo simples e uma garrafa de café. Disse que era para matar a fome dos teimosos. Abraçou a filha sem dizer nada e olhou para Leonardo com aquele olhar de quem já sabia de tudo, mesmo sem precisar perguntar. O fim da tarde chegou com o céu alaranjado e o vento morno. Fernanda recolheu os papéis e os dois ficaram de pé perto da varanda, observando a estrutura final da obra. A cidade respirava abaixo deles, serena. Leonardo falou baixo, sem olhar diretamente. Pensei que você nunca mais fosse me deixar aparecer aqui. Eu também pensei, respondeu ela. Mas o tempo tem mania de repetir as mesmas cenas até a gente entender o que precisa mudar. O vento soprou de novo, fazendo o tecido do macacão dela balançar levemente. Ele se aproximou um passo, apenas o suficiente para que as mãos se encostassem. Foi um toque discreto, quase nada, mas tinha o peso de tudo o que ficou em silêncio. Se quiser ajudar, tem uma pilha de relatórios para revisar, disse ela, fingindo seriedade. Desde que você revise o coração, respondeu rindo. O humor quebrou a tensão sem desmanchar o encanto. Ela deu um leve empurrão no ombro dele e ele fingiu se desequilibrar. Riram outra vez. No fundo, sabiam que o perdão não era uma palavra, era um processo. E talvez aquele fosse apenas o primeiro tijolo. Quando o sol começou a se esconder atrás das gruas, os dois ficaram em silêncio, olhando a obra iluminada pela luz dourada. A cidade parecia outra, e o som do vento carregava o cheiro do recomeço. Ele a puxou devagar para perto. O abraço foi firme, sem pressa, com o tipo de verdade que não se explica. Nenhuma fala, nenhuma promessa. Apenas o reconhecimento de que ainda havia algo a ser construído.
Mas nenhum dos dois percebia que o destino ainda guardava o último movimento da obra que chamavam de amor. Alguns meses depois, a nova obra estava concluída. O canteiro ganhou cor. O barulho do concreto deu lugar ao som de risadas e visitas curiosas. Fernanda, agora responsável técnica de projetos regionais, chegava cedo todos os dias. Levava o mesmo capacete gasto de sempre. Dizia que dava sorte. Leonardo dividia os dias entre São Paulo e Campinas, mas havia mudado. Menos pressa, mais leveza, aprendeu a ouvir mais e controlar menos. O amor dos dois, antes feito de tensão e silêncio, agora seguia no compasso dos gestos simples. Um café deixado na mesa, uma mensagem curta no celular, um sorriso antes de sair. Marta aparecia com frequência, sempre levando bolo e conselhos. Gostava de repetir que gente que finalmente aprende a olhar na mesma direção merece descanso. Seu Giba continuava na obra, dizendo que o casal é bom de cálculo, mas péssimo de esconder sentimento. O tempo passava com calma. Havia flores onde antes existiam rachaduras. A cidade, antes cinza e barulhenta, agora parecia respirar com outro ritmo. Ou talvez fosse Fernanda que tivesse aprendido a enxergá-la diferente. Perto da entrada da nova obra, um pequeno banco de madeira trazia uma gravação discreta. Tudo o que é firme começa por dentro. Leonardo mandara fazer. Era simples, mas dizia tudo. O humor leve pontuava o cotidiano. Marta implicando com o jeito mandão de Leonardo, Fernanda fingindo se irritar e Giba rindo de longe. A vida tinha voltado ao normal, só que dessa vez, um normal que fazia sentido. Na varanda da sede, Fernanda observava a cidade e pensava em tudo o que viveu. Sorria, não só pela obra pronta, mas pela mulher que se ergueu com ela. O amor agora não pesava, sustentava. Leonardo se aproximou por trás, entregando um capacete novo. Troquei o seu, tá todo riscado. Ela respondeu com um sorriso curto. Deixa riscado. Foi com ele que aprendi tudo o que eu precisava. Alguns amores não chegam para mudar o rumo da vida. Chegam para ensinar a construir, mesmo quando o terreno parece instável. E no fim, o que sustenta tudo não é o concreto. É o tempo, e quem decide ficar dentro dele. Paula trabalhava longe dali, em outro estado, envolvida em projetos pequenos. Tentava recomeçar. E às vezes, o silêncio da distância é castigo suficiente. Marta apareceu com o bolo nas mãos e o mesmo humor de sempre. O segredo para a obra durar é o mesmo para casamento: massa boa e paciência. Riram os três. O sol subia devagar, o som da cidade se misturava ao cheiro de café, e o dia seguia, firme, como o amor que decidiram reconstruir. Fim de semana seguinte. A noite caiu com uma brisa fresca e o reflexo das luzes da cidade nas calçadas molhadas. Fernanda e Leonardo caminharam devagar, de mãos dadas, rumo ao cinema antigo do centro. O letreiro piscava, o ar cheirava a pipoca e chuva. A sala era pequena, quase vazia. Sentaram-se no fundo e o filme começou. A história na tela era qualquer uma. O que importava era o silêncio confortável entre eles. Às vezes o amor também fala quando cala. No meio do filme, ela olhou o rosto dele iluminado pela luz azul da tela e sentiu o coração se aquietar. Ali estava o homem que um dia fora distante e agora era abrigo. Quando os créditos subiram, ficaram quietos por alguns segundos. Leonardo falou primeiro com voz firme e tranquila. Eu demorei para entender que o amor não é o que a gente ergue com força, mas o que permanece de pé quando tudo o resto cai. Você me ensinou que firmeza não é ausência de medo, é coragem de continuar mesmo tremendo. Se o mundo desabar de novo, quero que desabe comigo, porque agora eu sei o que é construir de verdade. Fernanda respirou fundo, os olhos marejados e respondeu. Eu passei tanto tempo achando que amor era abrigo, que esqueci que ele também é vento. O amor certo não protege do mundo, ensina a enfrentá-lo. E quando tudo balança, é ele quem nos lembra que ainda existe chão. Você não foi o teto que me cobriu, foi o alicerce que me sustentou. Os dois se olharam em silêncio. Lá fora, a chuva começava a cair fina, batendo na marquise iluminada.
Caminharam sob a garoa, devagar, como quem entende que a pressa nunca construiu nada duradouro. Algumas histórias não terminam quando o filme acaba. Continuam em cafés, em risadas, em mãos que se encontram de novo. Fernanda e Leonardo descobriram que o amor não é o que a gente encontra, é o que se constrói todos os dias, com paciência, coragem e ternura. Porque até o concreto mais firme precisa de tempo para secar, e o coração também. Se essa história te fez sorrir ou lembrar de alguém que mudou o rumo da tua vida, se inscreve no canal e fica com a gente. Aqui é o lugar de quem ainda acredita que o amor pode nascer até nas maiores bagunças. Me conta nos comentários se você já viveu um amor assim e de onde está ouvindo. Gosto de imaginar a gente espalhado pelo Brasil, dividindo emoção como quem toma um café na varanda ao fim da tarde.